Super Mais de volta ao vivo e agora para falar sobre um assunto que interessa a todos, mas que deixa muita gente envergonhada, digamos assim. O sexo. Olha, no bloco anterior, nós vimos alguns itens que podem apimentar a relação. Mas você teria coragem de usá-los? E mais, conversa com o seu parceiro sobre desejos, posições, gostos e também libido? Pois bem, a intimidade é um dos pontos fortes, lógico, para qualquer relação. E para falar sobre essas questões, eu recebo hoje aqui no nosso estúdio a psicóloga Ana Pamplona. Seja bem-vinda, querida, mais uma vez aqui ao nosso programa. Bom, até ela acompanhou junto aqui a reportagem sobre o sex shop e a gente comentando aqui como é importante o casal até de repente visitar junto, perder essa vergonha. Ou seja, as pessoas ainda são muito envergonhadas, os casais, às vezes casados há anos, têm essa vergonha. Por que, Ana? Isso, exatamente. Assim, os casais não conversam muito sobre isso, né? E o principal ponto também disso é que hoje se vende uma imagem, né? Com a liberdade de expressão sexual, que hoje está muito mais aflorada do que era antigamente, que os casais hoje, casados há 20, 15 anos, passaram quando casaram, né? Hoje a gente tem uma liberdade maior, aquela questão da sexualidade só para reprodução mudou também, né? Só que com isso trouxe também uma venda da sexualidade, como aquele livro que foi mostrado do 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza e Toda Sua e todos os outros livros que agora parece que o sadomasoquismo virou moda, né? Com tudo isso se vende uma imagem de que tem que ser perfeito, de que tem que ser o melhor possível, de que tem que ser, assim, todo preparado, né? Então, de tem que ser tão perfeito, de tem que ser tão bom, às vezes as pessoas se afastam com medo de que não vão conseguir fazer daquela maneira, sabe? Então, o marido imagina que ele tem que estar sempre pronto, né? Ele tem que estar sempre pronto, ele tem que ser o melhor possível, ele tem que ter a ereção perfeita. E a mulher imagina que ela tem que estar sempre linda, que ela tem que estar perfeita, que ela tem que estar com o corpo bonito. Ou ela imagina até, há muitas mulheres que eu recebo, que elas não podem expressar um desejo que elas têm, uma vontade, uma fantasia, porque daí o marido pode imaginar que ela procurou isso fora ou que ela conversou com alguém e isso não faz parte da mulher, esposa, mãe, né? E isso acaba afastando os casais, porque eles não podem conversar sobre isso, dá um medo de conversar sobre isso. Eles se sentem, como eu vou te dizer, com pouca intimidade, como se dentro da minha casa eu não posso falar sobre isso, só com as minhas amigas, ou na internet, ou com quem eu não conheço. Outro, até que a gente pode citar, muitos homens acabam buscando em vídeos, em revistas, e não passam isso adiante para suas próprias esposas, por exemplo. Isso, e as mulheres com as amigas nos clubes, e também não passam para os casais. E aí ficam os dois com desejo, sem conversar. Exatamente. Bom, Ana, eu citei até no bloco anterior que a gente abriu telefone para participação do pessoal de casa. Então, assim, se você aí de casa tiver alguma dúvida relacionada justamente a isso que a gente está falando, intimidade, relacionamento a dois, pode ligar para cá. O telefone é o 3381-3200. A gente mantém em sigilo aí o seu nome, não precisa se identificar. Inclusive, agora a gente já tem uma ligação. Alô, quem fala? Ah, sem nome. Pode fazer a sua pergunta. Só me fala o bairro que pertence, que você mora. Oi, eu sou aqui de Etopábio Central. Certo. E aqui eu não tenho muito libido. O que eu posso fazer para estar melhorando isso? Olha, a gente está com problema na sua ligação, então eu vou pedir para a produção me passar a pergunta. O que ela perguntou, Rafa? Ok, o que ela pode fazer para aumentar a libido? Então, a libido, isso que eu ia falar antes, o que nos preocupa hoje é que muitas pessoas chegam com falta de desejo, falta de prazer, falta de excitação, né? O problema da relação sexual, às vezes, não está nem no final dela, mas já no início. A pessoa não sente nem desejo, nem vontade de começar. Isso é a maioria? A maior parte dos casos. E assim, algumas pessoas nunca tiveram desejo, nunca tiveram prazer. Outras pessoas tinham e perderam, né? Então, são dois casos diferentes. Se essa moça tinha e perdeu, né? Então, aí temos um problema. O que aconteceu que ela perdeu? A gente pode ter casos mais graves um pouco, de violência sexual, de uma educação repressiva, ou até de um abuso, alguma coisa assim. Mas tem casos muito simples, de um dia a dia estressante e de pensamentos. Então, o que acontece? A gente diz que o problema geral da sexualidade está muito mais na cabeça do que nos órgãos sexuais. Porque o nosso pensamento é capaz de destruir uma relação sexual. E assim, só um adendo. Quando se fala em libido, isso se traduz na lubrificação?
Ou não só isso? Não só isso, né? Em toda a excitação, a vontade de começar, o desejo de chegar a ter uma relação, de poder planejar ela. Porque, assim, esse pensamento anterior de ela se preparar para ter, de ela ter a vontade de pensar em ter relação com o esposo, ou com o cônjuge, ou com o namorado dela, já é a libido, já é o início da libido, né? Tem pessoas que nem têm essa vontade, né? E só de pensar, vai pensar, não. Como aquela questão do bombom ali que foi mostrado, que a Bel mostrou na reportagem anterior. Às vezes compra o bombom e lá dentro vai estar escrito, faça massagem no seu parceiro. E aí ela vai pensar, ai meu Deus, já passei o dia inteiro trabalhando, agora fazer massagem, né? Então tá, vira de costas, faz massagem no parceiro, pensa pronto, logo, já perdeu todo o clima, né? Isso, o jeito que ele vai receber, que ela vai dar, eles já vão estar pensando, ai meu Deus, tomara que isso acabe logo. Depois vai ter relação sexual, não vai ter lubrificação. Porque o desejo ali, o envolvimento não estava presente. Eles estavam tensos, ela fazendo e ele recebendo, estavam tensos, porque o pensamento não estava presente naquele momento, estava, tomara que isso acabe logo. Nossa. Não vai dar certo, né? Então, no final, então tá, agora vamos ter a relação em si, o ato em si. Não vai ter prazer, porque o pensamento anterior já não era de prazer, era de, lá vou eu de novo, lá vou eu fazer uma coisa que não vai dar certo. Agora, se ela compra o mesmo bombom e pensa, uma massagem? Só nas costas? Eu podia fazer um pouco mais, eu podia incrementar isso um pouquinho mais. Olha, uma massagem tu nunca mais ganhou. E aí aquilo vai incrementando, e daí a gente já vai fazendo um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais lá. Então a libido vai se inserindo. O problema é que não se perde mais tempo, né, com isso, assim, ninguém investe mais tempo na relação. Então, aí na falta de libido dela, né, o que ela pode fazer para incrementar a libido? Ela pode investir um pouco mais do tempo dela. A gente teria que ver o que aconteceu antes para ela ter perdido essa libido. Se foi um pensamento, será que não está faltando tempo para ela investir um pouco de tempo no casal, na relação dela, pensar nela como pessoa, porque a gente investe tempo para comprar uma calça jeans, a gente investe tempo para comprar um carro, um celular novo, a gente vai lá, olha, cultiva e pega na mão e, isso acho que não quero, eu procuro na internet. Mas para ter relação é assim, a gente chega em casa, toma um banho e pensa, agora tá bom. Às vezes é hora marcada, né? Isso, rapidinho, porque as crianças estão na cama, ou rapidinho, que depois eu quero ir lá ver a minha novela, rapidinho, vamos lá, faz, pau, né? Não, tipo, perde tempo, bota uma roupa diferente, faz um jantar, deixa um bilhetinho para ele, ou ela deixa, né? Incrementa. A primeira vez, se quem não tem libido, a primeira vez vai sair uma coisa meio esquisita mesmo, assim, uma coisa meio mecânica. Mas a sexualidade, a relação sexual, quanto mais a gente faz, mais tem vontade de fazer. Quanto menos a gente faz, mais a gente se afasta e mais vai ficando, como a gente falou no começo. Ninguém fala, eu tenho medo de contar uma coisa pro meu parceiro que está comigo, ele tem medo de falar para mim os desejos dele. Olha que dado importante. Quanto mais a pessoa faz a relação sexual, tem a relação sexual, mais vontade tem. Interessante isso a gente colocar. Bom, a gente já tem mais uma ligação também. Sim. Alô? Oi. Oi, pode fazer essa pergunta. Sim, acho que eu já ouvi ali, acho que já respondeu a maioria, né? Eu tenho 39 anos e não tenho vontade de ter relação nenhuma. E a senhora é casada há quanto tempo? Há 15 anos. 15 anos, tá certo. E o que fazer para isso melhorar? Mais ou menos isso, né? Tá certo. Obrigada pela ligação, tá? Sim. Então, o que fazer para isso melhorar é exatamente isso, é voltar a namorar. Né? Quando a gente namora, quando a gente tá no início de um relacionamento, a gente não conta os problemas, né? A gente, para conquistar o outro, a gente se arruma para esperar ele, a gente só mostra a parte boa, a gente não mostra que hoje o dia foi cansativo, porque eu tô de saco cheio, porque as crianças também brigaram o dia inteiro, porque meu trabalho foi chato, ele também não vem cansado e fala a mesma coisa, né? Então, o que a gente faz? Mas tem os problemas do dia a dia, tem as contas que não foram pagas? Tem, e isso não dá para fazer todo dia, mas tira um dia da semana. A gente tem uma técnica no consultório que a gente chama, vamos supor assim, a quarta-feira sexy. Essa é a nossa quarta-feira de namorar. E eu repito o que vai acontecer. No começo vai ser esquisito. No começo vai ser mecânico. Mas com o tempo isso vai amenizando e vai entrando de novo na rotina que era do namoro anterior. Tira um dia para ser do casal. E aquele dia muda o pensamento. Não pensa que vai ser chato. Pensa, eu vou tentar de novo. E vai numa loja, não precisa ser, né, uma loja, assim, às vezes, inicialmente a loja é um sex shop, né? Apesar que a loja que foi mostrada é uma loja que é preparada para isso, para receber esse tipo de pessoa e ajuda muito. Mas se não tem coragem nesse momento dessa loja,
Vai então comprar um bombom, uma coisa que ele gosta, prepara a comida que ele gosta. Tirar um dia para ser como ela falou aqui, o exemplo interessante. São dicas, viu, gente? Quarta-feira sexy, ou seja, a quarta-feira do namoro. Bom, a gente tem uma ligação já nossa cliente, eu pergunto sobre isso também. Alô, quem fala? Não é quem fala, desculpa, eu estou em sigilo aqui. Né? Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Meu esposo tem 47 anos. Eu gostaria de saber da psicóloga se é normal um homem ter relações 2 ou 3 vezes por semana só, não procura muito. Isso é normal ou não? Duas ou 3 vezes por semana, acho que tá de bom tamanho, né? Assim, então ele pode ter um histórico que antes ele procurava mais, né? E agora ele procura menos. Às vezes pode pela idade, por questões hormonais também do homem, né? E às vezes ele pode estar passando alguma coisa no trabalho, porque os homens, eles têm muito a questão do trabalho envolvida com a libido e com a sexualidade, né? Então, às vezes a gente não sabe o que passa no trabalho do marido, porque a gente não tem tempo, às vezes, de conversar sobre isso. Mas a gente tem que pensar nisso, numa questão médica, que pode estar envolvido, né? Alguma questão que a gente não sabe da parte médica, mas pode também que ele esteja passando por um momento que não está tão legal no trabalho, financeiro, e isso pode estar envolvido da parte... E aí tem que ter a compreensão, né, do outro lado. Porque a gente, como é mulher, a gente sempre puxa... Deve ser eu, né? Deve ser comigo, alguma coisa que eu estou fazendo errado, e às vezes não, às vezes o problema está fora de casa. E a gente tem que tentar compreender primeiro se não está fora de casa, para depois puxar para...